Fala galerinha iluminada, tudo bem? Eu sou o Bruno Mantovani e bem-vindos a mais um Luz, Decor e Ação. Hoje, mais uma vez, um tema que vocês gostam tanto, trilhos, mais trilhos de embutir. O sistema basicamente é o mesmo do que eu tenho apresentado aqui sobre trilhos há 3 anos aí no canal. Eles têm a mesma função, você pode usar o adaptador para pendente, você pode usar conector reto em L, em T, você pode emendar uma fila de 10 metros de trilho ou até mais. Detalhes, você tem o trilho de 1 metro, 1,5 metro e 2 nas cores branco e preto. Existem algumas opções de spots que podem ser acoplados nesse trilho, quantidade também tranquila, que hoje a maioria é LED, suporta tranquilamente. E aqui eu vou mostrar o jeitinho da instalação. Então, ó, aqui vocês vão ver que tem a rebarba, né? Então a gente tem um nicho aqui e essa rebarbinha. Basicamente vai ser cortado como funciona nos spots de embutir e você vai ver só essa frente. Então ela vai ficar totalmente slim. Enquanto você tem os trilhos normais que tem ali aquela alturinha ali, basicamente essa altura, né? A altura do trilho ela vai estar embutida, vai ficar só essa chapinha na frente, tá bom? Detalhe aqui da instalação, é feito o rasgo, as pontas eles falam sempre para diminuir 2 centímetros, então se o trilho tem 1,5 metro, por exemplo, ele vai ter 1,48 de comprimento, porque as pontas aqui, ó, sempre sobra um pouquinho, tá? Você vai parafusar, aqui eu tenho uma amostra especial para mim de deve ter 50 centímetros aqui, isso aqui não existe no mercado, isso aqui a empresa cortou pra gente, para eu poder aqui apresentar melhor para os clientes e para vocês. Você tem um parafuso e você tem a travinha que é o que vai travar gesso luminária, tá? Então você tem aqui essa travinha e o parafuso. Basicamente você vai pegar uma chavinha alha aqui no caso e aí vai colocar no trilho. Aqui no caso eu já dei uma adiantada para vocês verem. Tá o parafuso e atrás está a pecinha. Você vai propositalmente deixar ele folgado, não é para apertar, tá? Porque justamente você tem que ter, ele vai ter um jogo aqui, ó. Ele vai entrar no gesso com essa largura e depois ele vai fazer um giro e trava no gesso. Por isso que ele tem esse formato diagonal. A gente tem algumas linhas de perfis mais larguinhos assim, 4 centímetros ou mais, que é nesse sistema também. E o perfil é de embutir, e aí você tem essa mesma sistemática. E esse tipo de trava existe de diversos tamanhos, falando no mundo do perfil. Mas voltando aqui para o mundo dos trilhos de embutir, esse é a medida padrão, por enquanto, que esse é um trilho de embutir, é uma novidade que tem faz pouco tempo no mercado. E aí é só ter esse cuidado, como é o cuidado com as luminárias, spots de embutir tradicionais. E é tranquilinho. Então aqui no trilho de 1 metro, ele tem 2 furos. Aqui nessa minha amostra é um só para conseguir demonstrar, mas aqui ele já vem com o furo certinho na posição para dar o balanceamento. No de 1,5 metro vai ter 3, no de 2 metros provavelmente aí 4, né? Para fazer, ficar bem fixado e evitar aquele, sabe, aquele balão no gesso, né? Às vezes o gesso ele tá um pouco desnivelado e aí você tendo mais opções de trava você consegue ajustar e ficar uma instalação bem bacana. Então aqui, ó, vou mostrar aqui só para exemplificar. Peguei 2 modelinhos aqui, ó, exemplificando aqui, ó. Então mesmo esquema que vocês já conhecem dos trilhos, só que ele vai ficar um acabamento mais discreto. Ele já é preparado tanto para forro de gesso tradicional como drywall, então ele se adequa às duas situações, tá bom? O que eu acho que é importante também aí é o que acontece até com os perfis e luminárias mais compridas. Dependendo do forro de gesso que passa aquela estrutura de metal, é interessante você projetar antes um trilho de embutir, porque se, por exemplo, imagine aqui que é um quarto que vai colocar, então eu tenho um retângulo, vou imaginar que a mesa aqui, ó, a área do quarto que vai ser projetado é essa mesa. E as estruturas metálicas passam a cada 60 centímetros nessa direção. Se eu colocar o trilho aqui, eu vou ser obrigado a cortar esse perfilado que está passando na estrutura.
Isso não é legal e corre o risco do gesso desabar. Então é legal essa questão do projeto, é importante conversar com as áreas, se tiver um arquiteto, um designer de interiores, fazer essa interligação, conversar com o pessoal do gesso, para daí as estruturas estarem na outra posição e aí você se adequa. É só um exemplo aqui, que como acontece isso numa outra realidade de luminárias e isso é algo novo, pode acontecer esse problema e é bom evitar, tá bom? É claro que vai ter a questão da altura do gesso, tem alguns que provavelmente nem vai precisar fazer isso, que a própria altura aqui, ele já vai dar a altura do drywall, por exemplo. Então é bom, quanto que é a altura do gesso, verificar essas situações antes, tá bom? Aqui eu só peguei à mão alguns exemplos de conectores que a gente pode usar na ponta. Mesmo sisteminha já que a gente vem trabalhando nos outros trilhos, tá bom? Espero que tenha gostado da dica de hoje. Gostaria até de deixar um agradecimento aí para o meu amigo Igor, um artesão, que fez essa peça para mim aqui recentemente. Ele faz uns trabalhos aí de resina de porcelanato, algumas coisas em madeira, um estilo oriental. Então agradeço aí o Igor, acompanha a gente aí, conheci ele pessoalmente aqui, ele vem nos cafés com conteúdo. Vou deixar o Instagram dele abaixo aí para vocês conhecerem o trabalho dele, beleza? Usem máscara, como meu amigo Zé Carequinha aqui. Quarta-feira às 11 tem mais. Valeu!